Pessoal, nossa aula de hoje, concordância verbal. Aula bem presente nos concursos públicos. Vamos tentar entender a concordância. Primeira regra da concordância. O sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito. Eu falo, o menino brinca. Os meninos brincam. Então, quem é o sujeito? O menino. Quem é o verbo? Brinca. Então, você concorda sempre o sujeito com o verbo com o sujeito. O menino brinca, os meninos brincam. É a primeira regra. Tá, a segunda regra de concordância verbal é o sujeito composto. O sujeito composto antes do verbo. Jesus e Maria chegaram. Tá? Jesus e Maria chegaram. Não tem jeito de falar Jesus e Maria chegou, porque o sujeito é composto. Jesus e Maria chegaram e o verbo está depois. A terceira regra é o sujeito composto depois do verbo. Aí eu posso falar chegou Jesus e Maria, concordando com Jesus, ou eu posso falar chegaram Jesus e Maria, concordando com os dois. Então, se o sujeito é composto, estiver depois do verbo, eu posso falar chegou Jesus e Maria. Mas eu também posso falar chegaram Jesus e Maria. Tranquilo? O quarto caso é o coletivo. Como que eu faço com esse coletivo? Eu falo assim para vocês, o pessoal chegou. Então o coletivo faz uma concordância no singular. O pessoal chegou ontem para a festa. Se o verbo estiver longe, tanto faz ficar no singular ou ir para o plural. O pessoal chegou ontem para a festa. Depois foram para o campo. Então pode ser foram ou foi, se estiver longe. Se estiver perto, o pessoal chegou. Depois foram para a festa. Ou foi para a festa. Então, se o verbo estiver perto do coletivo, singular. Se estiver longe, tanto faz. Há um caso quinto, que é o coletivo especificado. Eu falo, um grupo de professores invadiu a assembleia. Mas eu posso falar, um grupo de professores invadiram a assembleia. Então eu posso tanto concordar com um grupo quanto com professores. Um grupo de professores invadiu a assembleia, um grupo de professores invadiram a assembleia. Tanto faz. É o coletivo especificado. Tranquilo? Depois do coletivo especificado, a gente tem o que. Como que nós fazemos a concordância do que? Você esquece o que, coloca o dedo em cima do que. Por exemplo, eu que fiz a prova. Eu fiz a prova. Nós que fizemos a prova. Nós fizemos a prova. Esquece esse que é realce. Você coloca o dedo em cima dele. Tu que fizeste a prova. Vós que fizestes a prova. Eu que fiz a prova. Esquece o que. Tampa o que. Concorda com o antecedente. Eu fiz. Nós fizemos. Esqueça o pronome que. Esqueça o que. Tranquilo? Muito parecido com que é o quem. Como que nós fazemos a concordância com esse quem? Eu falo, eu quem faço a prova. A mesma coisa, eu faço, esquece o quem. Eu quem faço a prova. Então você concorda, eu faço. Mas eu posso falar, sou eu quem faz a prova. Aí o quem corresponde a ele, terceira pessoa do singular. Então duas maneiras de concordar com o quem. Tu quem fizeste a prova. Então, tu fizeste. Tu quem fizeste a prova. Ou, tu quem fez. Escreva na cabecinha do quem ele. O quem corresponde a ele. Ou concorda com o antecedente. Nós quem fizemos a prova. Nós fizemos. Ou nós quem fez. Apesar do som aparecer errado, nós quem fez está certo. Porque o quem é de terceira pessoa. O quem é ele. Entenderam? Então pensa assim, nós quem fizemos a prova. Nós fizemos. Ou nós quem fez a prova. O quem corresponde a ele. Entenderam, pessoal? Depois do quem, eu tenho quais de nós, quais de vós, poucos de nós, poucos de vós. Como que funciona essa concordância?
Eu falo assim, ó, quais de nós faremos a prova? Ó, nós faremos, ó. Quais de nós faremos a prova? Mas eu posso falar, quais de nós farão, concordando com quais. Então, quais de nós farão a prova? Quais de nós faremos a prova? Por exemplo, poucos de vós fizestes a prova, ó, vós, ó. Poucos de vós fizestes a prova. Ou poucos de vós fizeram a prova, tá? Alguns de nós faremos a prova, ó, nós faremos. Alguns de nós farão a prova. Então você pode concordar com alguns ou com nós, com poucos ou com vós, com quais ou com nós, tanto faz. Você só tem que tomar cuidado se for singular. Qual de nós fará, porque é um só, tá? Algum de nós fez, porque é um só. Entenderam? Depois do quais de nós, gente, vamos no mais de um. Então, ó, mais de um aluno faltou, mais de 2 alunos faltaram. Você concorda com o numeral. Mais de um aluno faltou, mais de 2 alunos faltaram. Tranquilo? O mais de um só vai para o plural se ele indicar reciprocidade. Então, mais de um amigo se agrediram, mais de um deputado se abraçaram, mais de um carro se chocaram. Entenderam? Então, mais de um, ele concorda no singular. Mais de um aluno faltou, mais de 2 alunos faltaram. Tranquilo? O mais de um só vai para o plural se indicar reciprocidade. Mais de um amigo se abraçaram. Molezinha? Tá. Pessoal, depois desse mais de um, nós vamos falar do ou. Como que funciona a concordância do ou? Eu falo para vocês, São Paulo ou Corinthians será o campeão brasileiro, porque é um só. São Paulo ou Corinthians será o campeão brasileiro. João ou José se casará com Maria, porque é um só, tá? Há uma exclusão. Mas se eu falar Maceió ou Recife, são ótimas opções de férias, porque eu posso ir aos 2 lugares. Então você só coloca no singular se houver uma exclusão. João ou José se casará com Maria. Eu posso falar lasanha ou carne me agradam, porque eu posso comer os 2. Entenderam o ou? É só prestar atenção. Se houver exclusão, é singular. Tranquilo? Vamos no um dos que, gente. Concordância fácil. Eu sou um dos que mais trabalha. Eu posso falar no singular ou no plural. Eu sou um dos que mais trabalham. Tanto faz, gente. Eu sou um dos que mais trabalha. Eu sou um dos que mais trabalham. Molezinha? Tranquilo. Um dos que. A concordância em um dos que pode ser singular. Eu sou um dos que mais trabalha. Pode ser plural. Eu sou um dos que mais trabalham. Tranquilo? Verbo fazer, gente. O verbo fazer, ele é impessoal. Ele não flexiona. Então você fala assim, o fazer significando tempo passado. Faz 10 anos que ela morreu. Faz 20 anos que ela morreu. Vai fazer 3 semanas que ela partiu. Você não flexiona. Você não fala vão fazer. É vai fazer. Nem o fazer, nem o auxiliar. Então faz 2 semanas. Faz 3 semanas que ela partiu. Vai fazer 3 semanas. O verbo fazer, ele não flexiona. Ele não tem sujeito. Tranquilo? A mesma coisa o verbo haver, significando existir. Então você fala, havia pessoas na sala. Não é haviam. Haverá mudanças no Enem. Não é haverão. Houve conflitos. Não é houveram. Então o verbo haver não flexiona. Está significando existir. Então pode haver algumas pessoas interessadas. Não é podem. Deve haver algumas pessoas interessadas. Não é devem. Verbo haver significando existir ou tempo passado, ele não flexiona. Molezinha o verbo haver. Agora vamos à partícula C. Partícula C um pouquinho complicada e muito comum nos concursos. Eu digo para vocês assim, ó, vendem-se casas. É um verbo transitivo direto. Vende-se o quê? O C nós chamamos de partícula passivadora e casas é o sujeito. Então eu tenho que falar vendem-se casas, não é vende-se. Porque casas é o sujeito, ó. Vendem-se casas. Tenta fazer a seguinte pergunta. O que se vende?
casas. Então, vendem-se casas. Casas é o sujeito. Uma forma de você confirmar isso é jogar para a voz passiva analítica. Casas são vendidas. Então, ó, vendem-se casas. O grande macete é acertar a transitividade do verbo. Vende-se o quê? É um verbo transitivo direto, não tem preposição. Se é partícula passivadora e casas é o sujeito. Então, se eu falar vende-se casas, eu estou falando errado, porque casas é o sujeito. O correto é vendem-se casas. Diferentemente do se como índice de determinação do sujeito. Como que é o se como índice de determinação do sujeito? Eu falo precisa-se de operários. Quem precisa, precisa de. É um verbo transitivo indireto, tem preposição. De operários é um objeto indireto, não é sujeito. E aí o verbo fica na terceira do singular obrigatoriamente. Não é precisam-se de operários, é precisa-se de operários. Confia-se nas pessoas. Quem confia, confia em. É um verbo transitivo indireto. Confia-se nas pessoas. Nas pessoas é um objeto indireto. Quem confia, confia em. É um verbo transitivo indireto. Então você não tem plural, porque o sujeito é indeterminado. Tá? Não aparece o sujeito. Por exemplo, necessita-se de operários. Quem necessita, necessita de. Então singular, de operários, é um objeto indireto. Eu falo para vocês, assiste-se a filmes. Quem assiste, assiste a. Então a grande diferença da partícula passivadora, vendem-se casas, é que ela vem com o verbo transitivo direto. Vende-se o quê? O se é partícula passivadora e casas é o sujeito. Você tem que fazer a concordância. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Já o índice de determinação do sujeito não vem com o verbo transitivo direto. Ele vem com VTI ou com VI. Por exemplo, vive-se bem. Quem vive bem? Eu não sei. É um VI, é um verbo intransitivo, eu vivo. O se é o índice de determinação do sujeito. Não tem sujeito. O bem é modo, adjunto adverbial de modo. Precisa-se de operários. Quem precisa, precisa de. É um verbo transitivo indireto. Não tem sujeito. De operários é objeto indireto. Então, muitos exercícios para você fixar a concordância da partícula passivadora e do índice de determinação. Tranquilo? Pessoal, pessoas gramaticais diferentes. Vamos para outro caso. Eu, tu e ele. Qual que é a primeira pessoa do singular? Eu. A segunda, tu. A terceira, ele. Eu, tu e ele. A mais baixa é a primeira, eu. Depois o tu é a segunda, o ele é a terceira. Então você faz assim, eu, tu e ele iremos ao cinema. O eu predomina. Plural de eu, nós, ó. Eu, tu e ele iremos ao cinema. Então predomina a mais baixa, que é o eu, primeira pessoa. Tu e ele ireis ao cinema. Porque o tu é que predomina, ó. Tu e ele, o mais baixo, que é a segunda. Ireis, que é vós, ó. Então tu e ele ireis ao cinema. Mas como vós está em desuso, eu posso falar tu e ele irão ao cinema. Então repetindo as pessoas gramaticais diferentes. Eu, tu e ele. Você já circula o eu. Plural de eu, nós. Eu, tu e ele iremos ao cinema. Tá? Tu e ele ireis, porque o plural de tu é vós. Tu e ele ireis. Isso é um clássico. Mas você pode falar tu e ele irão ao cinema, concordando com eles. Molezinha? Pessoas gramaticais diferentes? Tá. Gradação, pessoal. Como que funciona a gradação? A gradação pode ser ascendente, ó. Rancor, raiva, ódio habitava seu coração. Rancor, raiva, ódio habitavam seu coração. Então pode ser singular, pode ser plural o verbo, tá? Rancor, raiva, ódio habitava seu coração. Rancor, raiva, ódio habitavam seu coração. Então a gradação pode ser ascendente ou descendente. Independente disso, é facultativo, singular ou plural. Moleza? Depois da gradação, sinônimos. Como que nós fazemos com sinônimos? Calma e paciência faz bem. Mas eu posso falar, calma e paciência fazem bem. Então, sinônimos também, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural, tá? Calma e paciência faz bem. Calma e paciência fazem bem.
Mais um caso, gente, o aposto resumidor. João, José, Maria, Antônio, ninguém faltou. Então eu não concordei com o sujeito, ó, João, José, Maria, Antônio, eu concordei com ninguém, que é aposto resumidor, ninguém faltou. Então eu não concordo com o sujeito. Joias, relógios, ouro, nada o animava. Então singular, ó, nada, ninguém. Geralmente o aposto resumidor é um pronome indefinido. João, José, Maria, ninguém faltou. Não é faltaram. Tranquilinho? Pessoal, o verbo parecer, mais infinitivo. Concordância também bem inusitada. Olha que estranho. As estrelas parecem brilhar. As estrelas parecem brilharem. Então, tanto faz. As estrelas parecem brilhar. As estrelas parecem brilharem. Tá? Estranhíssima essa concordância, mas ela é certa. As estrelas parecem brilhar. As estrelas parecem brilharem. Nunca flexione os dois. Parecem brilharem. Aí configura um erro. Tranquilo? Depois do parecer, a concordância ideológica ou silepse. Você concorda com a ideia. São Paulo é poluída. Eu estou falando da cidade, ó, apesar de São Paulo ser um nome masculino. Os brasileiros somos alegres. Por que somos? Eu me incluí. Os brasileiros, terceira pessoa. Somos primeira. Posso falar, professor? Posso, eu me incluí. Então, ó, São Paulo é poluída, a cidade. Hoje é 26. Então, eu estou concordando com a ideia. Hoje é dia 26. Eu posso falar, hoje são 26 de maio, 26 dias do mês de maio. Então, pessoal, isso é a concordância ideológica. Vossa Excelência está cansado. Apesar de Vossa Excelência ser uma palavra feminina. Você concorda com a ideia. Molezinha? Pessoal, nomes que só aparecem no plural. Os Estados Unidos são uma potência. Então, eu estou concordando com os, ó, os Estados Unidos. Por exemplo, as Alagoas exportam leite. Se eu tirar o artigo, Estados Unidos é uma potência. Alagoas exporta leite. Tranquilinho, pessoal? Só uma dica ainda sobre esses nomes que só aparecem no plural. Algumas obras de arte, ó, Os Lusíadas narra a história do povo português. Ou Os Lusíadas narram a história do povo português. Se for uma obra de arte, Os Miseráveis conta a história francesa. Os Miseráveis contam a história francesa. Se for uma obra de arte, tanto faz o singular quanto o plural, independente do artigo. Molezinha, para a gente acabar, o verbo ser. Como que funciona o verbo ser? Tudo são flores. Tudo é o sujeito. Flores é o predicativo do sujeito. Então eu não concordo com o sujeito. Eu não falo tudo é flores. Eu falo tudo são flores. Isto eram problemas. Então eu concordo na frente. Isto eram problemas. Tudo são flores. Tranquilinho? Assim se dá a concordância do verbo ser. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. O verbo ser também tem só mais uma dica. Se for nome de pessoa, ó, Paula era as esperanças da casa. Tá? Tu eras, se for um pronome. Fora isso, ó, tudo eram problemas. Tudo são flores. Você concorda com o predicativo do sujeito. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço.